Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos na imersão de Tax Preparation. Eu tenho um carinho muito grande por esse produto, porque é realmente o treinamento mais compreensivo de todos os treinamentos, eu tenho 8, no nosso portfólio aqui nos Estados Unidos. Não é só um curso de bookkeeping, ok? De kickoff, não. É realmente formar profissionais que vão fazer a diferença no mercado norte-americano. E essa formação partiu de uma dor que eu mesmo senti nesse último tax season, que eu queria contratar um EA e eu não consegui, não acha brasileiro licenciado. Aí eu falei, não, vamos pegar o treinamento, que eu até fiz uma turma antes, vou readaptar, vou agregar novos conteúdos e a gente vai contribuir com a formação de novos EA. E realmente é uma virada de chave aqui nos Estados Unidos, a partir do momento que você se torna licenciado. É fácil? Não, nada é fácil na vida, né, gente? Tudo tem que ter esforço, dedicação, mas é possível? É possível. Existe um método, existe uma estratégia, existe um caminho. Cabe você querer trilhar esse caminho e seguir, que você vai conseguir, tá bom? Vamos lá então. Let's get started. Sejam todos muito bem-vindos ao programa de imersão Tax Preparation, Individual e Business. Eu sou o professor Abel Fiorotti, sou um Enroll Agent, licenciado pelo Internal Revenue Service, aqui nos Estados Unidos da América, tenho mestrado pela Jack Welch College of Business, na Sacred Heart University, em Fairfield, Connecticut, tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas no Brasil, mestrado pelo IBMEC, professor universitário há mais de 24 anos, fui professor de 14 instituições de ensino superior no Brasil e aqui desde 2021 iniciei o trabalho de educação também, graças a Deus, sou muito grato de poder continuar meu trabalho educacional quando eu criei à época, fevereiro de 2021, o primeiro treinamento 100% em português de bookkeeping. E depois, né, nós temos hoje vários treinamentos, uma escala aí de cerca de 8 treinamentos já em português aqui, da realidade norte-americana, na parte de abertura de empresa, gestão de empresa, bookkeeping, tax preparation, enfim. E a imersão de tax preparation, que é o programa mais compreensivo em termos de conteúdo, interação, tempo de estudo com 60 horas profissionais de aprendizado de todo o treinamento. Também tenho uma licença de Financial Model Evaluation Analyst pelo Corporate Finance Institute. Sou QuickBooks Pro Advisor, obviamente. Também sou certificado pela Fenton e fundador e CEO da Strong Advisor, que é o meu escritório boutique, localizado aqui no sul da Flórida. Disclaimer, quando eu falo de tax, quando a gente fala de tributação nos Estados Unidos, é algo de muita responsabilidade, e aqui na América, quem mora aqui já está acostumado, quem estuda, vocês estão acompanhando, sabe que tudo é muito sério, cada um no seu devido quadrado, vamos chamar assim. Eu preciso fazer uma isenção de responsabilidade, no sentido de que todas as informações contidas e os recursos compartilhados, tanto no curso quanto no grupo do WhatsApp, qualquer outra ferramenta na plataforma, no app, eles não se destinam e não devem ser entendidos ou interpretados como aconselhamento financeiro, tributário ou jurídico. Toda informação compartilhada com vocês, ela tem um cunho estritamente educacional. As informações contidas nessa apresentação não substituem o conselho de um profissional que seja ciente dos fatos e circunstâncias da sua situação. Eu recomendo expressamente que você procure aconselhamento de um profissional. O que é isso? Eu jamais posso dar um aconselhamento numa situação individual sem conhecer todas as circunstâncias. Você não pode fazer isso aqui nos Estados Unidos. Tem um conceito que chama de suitability, que é adequabilidade. A gente só pode dar assessoria se a gente tiver, primeiro, conhecimento de todas a situação daquele contribuinte específico e entender o contexto. Então, não tem como. Então, toda e qualquer estratégia que eu vou passar aqui, ela é com cunho educacional. Lógico que dá para aplicar, desde que você adapte a sua realidade, mas não é um aconselhamento individualizado, tá bom? A mentoria ela é 100% em português, porém, a formação é para você atuar nos Estados Unidos. Sendo assim, slides, material, muita coisa que eu vou compartilhar com todos vocês estarão na língua inglesa, porque é a língua oficial dos Estados Unidos. É muito importante você já ir se familiarizando com os termos da área contábil, fiscal e tributária em inglês. Vocês vão ver isso. Óbvio que eu falo em português. Vou passar para vocês como vai funcionar toda a nossa jornada, numa visão geral do programa da imersão. Importante, a imersão de Tax Preparation, ela na verdade, são 2 cursos dentro da imersão. É um treinamento de Individual Tax Preparation e é um treinamento de Business Tax Preparation. Um está ligado ao outro. Vocês vão ver isso e eu vou explicar para vocês. O programa de imersão
terá duração de 4 meses, programa comigo, com o professor Abel, e o objetivo é formar profissionais capacitados para atuar como tax preparer nos Estados Unidos. O programa abrangerá tanto a parte de declaração de imposto de renda individual, como a preparação de formulários e declarações de pequenos negócios, small business. Serão oferecidas 16 aulas abrangendo os principais tópicos e habilidades necessárias para se tornar um bom profissional na área de tax preparation. O foco é no desenvolvimento de habilidades e competências, tanto na preparação de declaração de imposto de renda individual, como também na preparação de declaração de imposto de renda para pequenos negócios. Primeiro, a gente vai abordar a parte individual. Como eu disse, a imersão é composta de 2 treinamentos. Então, primeiro a gente vai abordar o curso do Individual Tax Preparation, que vai ser esta a jornada. A gente começa na aula 1 com o workshop. Neste workshop, a gente vai abordar a carreira de Tax Preparer nos Estados Unidos. Então, teremos uma introdução a todo o programa. Vamos abordar quais são os requisitos e habilidades necessárias para você se tornar um Tax Preparer. Vamos falar das responsabilidades do preparador de impostos, o que diz respeito a registro, certificação e código de ética. Isso tudo a gente vai abordar ao longo do nosso programa de treinamento. Como obter o PTIN? Eu vou explicar passo a passo como você, nessa aula, pode obter o registro de Paid Tax Preparer Identification Number, que é um número obrigatório para quem trabalha com preparação de declaração de imposto de renda nos Estados Unidos. Como fazer o registro do IFIN, que é para você fazer envios eletrônicos de declaração de imposto de renda para o IRS, e FILE, que é um envio eletrônico. Você precisa de ter esse registro do IFIN. Vou explicar o que é um Social Security Number, o que é um ITIN Number e como solicitar um ITIN Number, como preencher adequadamente o formulário W7, como solicitar. Só isso já é uma fonte de renda, porque você pode cobrar do seu cliente 400, 450, 500 dólares para fazer o pedido do ITIN Number para ele. Tem uma demanda enorme, tem muito imigrante, investidor estrangeiro. Eu vou explicar o que é o ITIN Number, qual a finalidade, vou dar todo o embasamento. E esse programa de imersão não é só teoria, é teoria e prática. O que é, como funciona e vamos fazer. E o Tax ID empresarial, o EA Number. Como solicitar o EA Number? Vamos explicar na prática. Como solicitar o EA Number para quem não é um residente fiscal nos Estados Unidos, não tem social, não tem ITIN, como é que eu faço? Tudo isso a gente vai estar passando para vocês na aula 1, na prática. Então aqui é a base. O que é ser um tax preparer nos Estados Unidos? Qual é a responsabilidade? O que é preciso estudar? Qual o padrão de ética e conduta? Qual é a regulação para você se basear e ser um bom profissional e seguir e cumprir as regras? Tudo isso nós vamos discutir na aula 1, denominada Workshop Carreira de Tax Preparer nos Estados Unidos. É um embasamento. Aula 2, aí a gente vai completando o nosso círculo, tá, de aprendizado. Na aula 2, eu vou explorar e apresentar para vocês o Internal Revenue Code, que é o sistema tributário americano. O Código Tributário Americano, que é enorme. Vou passar uma visão geral do sistema tributário americano, como funcionam os impostos nos Estados Unidos, regras básicas de tributação, a estrutura do imposto de renda individual aqui nos Estados Unidos, a fórmula do tributo. Quem é considerado um US person, quem não é um US person. Residente fiscal ou não é residente fiscal. O teste substancial de presença, onde eu vou explicar, vou apresentar uma planilha para vocês poderem fazer o cálculo para o seu cliente, se ele é considerado ou não, de acordo do tempo. Mesmo que a pessoa chegou aqui com status ou sem status, com visto de turista, se ele passou um determinado número de dias nos últimos 3 anos no cálculo na média, que vocês vão aprender, e tem uma planilha para ajudar, essa pessoa ela é considerada um residente fiscal dos Estados Unidos, segundo o Internal Revenue Code. Vamos falar de FBAR, vamos falar de Pass-Through Entity, definição e exemplo, o que é, como funciona, tudo isso eu vou explicar para vocês. A estrutura de imposto para a empresa, diferença entre uma declaração individual de empresa, individual, e de small business. Importante, o foco desse programa é atender empresas, pequenos negócios, small business, que eu vou inclusive definir o que é um small business aqui nos Estados Unidos. E quais são as penalidades, tanto para quem é contribuinte individual, contribuinte empresarial. Aula 3, declaração de imposto de renda individual, formulário 1040. Vou passar a visão geral do formulário, informações do contribuinte que você deve coletar, checklist de informação e documentos, que a gente chama de organizer, os tipos de declaração, filing status, se é solteiro, casado, conjunto, separado
ou Head of Household, o chefe de família. Vou explicar para vocês as regras de dependentes, quem se enquadra ou não, qual é a classificação e quais são as regras, isso na aula 3. Os principais schedules, os formulários anexos do formulário 1040 e uma planilha de cálculo, e além da apresentação do que é o Estimate Tax Payment, para você saber calcular e orientar seu cliente para fazer o devido recolhimento, pagamento online do imposto estimado antes até do vencimento. Compreensão dos prazos e datas importantes relacionadas à apresentação de declaração de imposto de renda individual nos Estados Unidos da América. Aula 4. Fontes de rendimento. O que é um rendimento? Quais são as fontes de income aqui nos Estados Unidos? Rendimento de atividades de investimento. Como calcular o capital gains com planilha, regra. Rendimento de juros, interest income. Rendimento de dividendo, rental income, royalty income. Rendimento de aluguel. Income from Partnership, S-Corp, LLC, K1, Pass-Through Entity, wages, salários, ou outro tipo de compensação, Schedule C, Single Member LLC, Sole Proprietor, tudo isso também a gente vai estar abordando. E formulários fiscais para cada tipo de rendimento. Aula número 5, a gente na 4 falamos de rendimentos, na aula 5 a gente vai falar de deduções, no aspecto individual. Deduções legais disponíveis para um indivíduo nos Estados Unidos. Vou passar para vocês a importância do ônus da prova, que é do contribuinte, o record keeping, que é manter a devida documentação, explicar em detalhes o cálculo do AGI, que é talvez um dos principais conceitos tributários que todo contribuinte aqui nos Estados Unidos deveria conhecer. Vamos falar de deduções above the line. O que é a line? O AGI, acima da linha. E deduções below the line, abaixo da linha. Vamos falar da Standard Deduction e do Itemized Deduction, inclusive com mudanças que já vão ser implementadas para este ano fiscal de 2025, com o advento da aprovação da One Big Beautiful Bill. Regras de dedução para negócios, business e também o Home Office Deduction. Lógico que a gente vai abordar muitas deduções aí, que a gente vai estar abordando na aula número 5. Aula número 6, créditos. Vou explicar a diferença do que é uma dedução, do que é um crédito. A maior parte das pessoas não sabe diferenciar e há uma diferença super importante. Quais são os créditos disponíveis? Houve mudanças também. O que é um refundable credit e o que é um non-refundable credit? Um crédito reembolsável ou um crédito não reembolsável? Vou falar do Child Tax Credit, Child Independent Care Credit também. Vamos falar do Ford Tax Credit, do crédito para idosos e pessoas desabilitadas, créditos educacionais, créditos de poupança de aposentadoria, outros créditos para familiares e General Business Credits, que são créditos de empresas e negócios aqui nos Estados Unidos. Aula 7, nós vamos ter uma aplicação prática, um estudo de caso prático de preparação do formulário 1040. Nós vamos preencher um formulário US Individual Tax Return Form 1040, o formulário 1040. Todo o processo, entrevista com o cliente, intake, um sheet, a aplicação de todos os conceitos que a gente viu nas aulas anteriores na prática, e vou falar de alguns softwares de preparação e declaração de imposto de renda. Aula número 8. Esse é um módulo novo, International Taxation. Isso aqui é um ouro, hein? Por que o ouro? Declarações internacionais, o valor cobrado para preparação significativamente maiores. Então a gente vai falar de quem é residente fiscal, da renda global, comparar o formulário 1040 com o 1040-NR, que é NR, Non-Resident. Vamos falar do FBAR, do FATCA, vamos falar do Ford Tax Credit, do formulário 1116. Vou explicar e vamos ter um caso prático para discutir o que se enquadra na situação de um contribuinte que tem negócio no exterior, se ele vai declarar o 5471, o 8858, o 8865 e as penalidades para quem tem ativos, negócios, empresas no exterior e não declara, que são altíssimas nos Estados Unidos. Por isso que a complexidade é grande. E só para vocês terem ideia, a média dos escritórios para preencher um formulário 5471 é de $1.500, $2.000, $1.750 por formulário. Só para vocês terem ideia. Então, esse é um módulo mega especial. Então, aqui temos a primeira parte da nossa imersão, que, na verdade, é o curso de Individual Tax Preparation. Passamos agora para o segundo lado da nossa curva do aprendizado, que é a parte de business. Sem sombra de dúvida, se você é um tax preparer e atua somente preparando declarações de imposto de renda individual, você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Onde que é mais lucrativo preparar a declaração de imposto de renda? Atendendo indivíduo ou empresa? Atendendo a empresa. Você acaba fazendo a do indivíduo também. Mas as declarações de empresa, elas são mais lucrativas. Então vale a pena você se especializar bastante aqui na imersão, na parte do business. Na aula número 1, a gente vai falar da seleção das estruturas de negócio aqui nos Estados Unidos.
e tributação. As estruturas de negócio preconizadas pelo próprio IRS, corporation, o que é uma corporation, o que é uma partnership, o que é uma sole proprietorship, o que é uma LLC, partnership entities, com definições e exemplos, e as taxas tributárias e a definição de small business. Aula 2, depreciação. O que é a depreciação? Conceito, história, métodos de depreciação. Section 179, Makers, Bonus Depreciation, que voltou 100% nesse ano de 2025, com a aprovação da nova lei, e o List Property. Na aula 3, vamos falar de Business Income Expense. O que é uma receita de business, quais são as deduções do business, métodos contábeis, o Balance Sheet, o Profit and Loss e o QBY, que é o Qualify Business Income Deduction, que é a Section 199A. Aula 4, o Schedule C. O que é um Self-Employed? O Self-Employment Tax, como a planilha, como recolher, já com as alíquotas atualizadas para o Tax Year de 2025, como reportar os rendimentos de um autônomo, remuneração, deduções e como preencher o formulário Schedule C de um Single Member LLC ou um Sole Proprietor. Aula número 5, Partnership, formulário 1065. O que é uma Partnership? Explicar o conceito de Guarantee Payment, que são os pagamentos garantidos para um membro ou parceiro, né, sócio daquela partnership. Cálculo do basis, que é seríssimo. Isso dá muito problema em auditoria. Vou explicar, calcular, dar todo o embasamento para vocês. Explicar o Schedule K1, o K1. Um Excel worksheet para ajudar você a entender, né, um Excel. Como acompanhar os ajustes no M1, que é o formulário de conciliação entre os Tax Accounting e Book Accounting. Preenchendo o formulário 1065, exemplo, na prática. Aula 6. O que é uma S-Corporation? Como solicitar a election no formulário 2553? Quais são os S-Corp requirements, os requisitos de uma S-Corp? Como fazer o cálculo do base? Super importante, como eu já falei, tanto para uma partnership quanto para uma S-Corp. Um Excel para você entender. O Schedule K1, como acompanhar os ajustes. O Offset Compensation do payroll de uma S-Corp, super importante. E vamos fazer, na prática, um formulário 1120S. Aula número 7, Corporations, formulário 1120. O que é uma corporação? Os documentos de uma corporação, preenchendo o formulário 1120 e tópicos especiais de indicação de imposto de renda. Aula número 8, módulo adicional. Como se tornar um enroll agent, onde eu vou explicar para vocês toda a jornada profissional aqui nos Estados Unidos. Licenças, certificações e como crescer profissionalmente. Por que você deve ser um EA? Por que essa credencial é tão valorizada no mercado norte-americano? Qual o processo para você se tornar um enroll agent? Vou abordar a parte, estratégias da parte 1 de individual, parte 2 de business, parte 3 de representation, practice and procedures, representação, prática e procedimentos. Dicas práticas de estudo e preparação, além de construção de um plano de ação de Tax Prepare IA em 9 meses. O método do que você deve fazer para que em cerca de 6 a 9 meses você passe nas 3 provas e se torne um Tax Expert reconhecido nos Estados Unidos pelo próprio IRS, que é a Receita Federal Americana. Você entra num grupo de elite de profissionais da área tributária nos Estados Unidos da América. Não é pouca coisa, gente. Nós estamos falando da maior economia do mundo. Isso é possível. Você pode. Só depende de você. Essa é a metodologia completa da nossa imersão. Então, se você se dedicar com muito empenho, trabalho, esclarecer dúvidas, a essa imersão, ela pode sim abrir inúmeras portas profissionais para você e sua família. Você pode sim ser uma pessoa extremamente realizada profissionalmente aqui nos Estados Unidos, porque tem mercado, tem oportunidade e temos carência de profissionais, inclusive na comunidade brasileira, cujo número de EA é ridículo de pequeno. E a gente tem que mudar essa realidade no mercado norte-americano. Eu estou aqui para isso. Esse é o nosso objetivo.